pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cinemática, né? Alguns conceitos básicos que a gente aprendeu em cinemática. E o conceito de partícula, de referencial, posição, repouso, movimento, trajetória. Então, assim, são alguns conceitos que são familiares para a gente. Eu acho que a revisão mesmo precisa começar a partir, principalmente, do conceito de trajetória, por exemplo, né? Então, quando a gente fala em trajetória na física, a gente está falando do caminho percorrido por uma partícula em relação a um dado referencial, tá? Então, você tem um dado referencial e a gente já fez muitas questões desse tipo, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, um avião, me perdoem os desenhos, não sei desenhar, tá? Mas imagina que tem um avião e esse avião está viajando para a direita com velocidade constante. E ele vai deixar cair de dentro dele uma caixa. Então, nós já vimos em sala, inclusive, que esse objeto, como o avião está com velocidade constante, quando esse objeto começa a cair, ele acompanha a trajetória do avião. Então, tem uma diferença entre um observador que vê essa caixa caindo de dentro do avião, vou chamar de um observador A, e uma pessoa que está aqui no solo vendo essa caixa cair, um observador B. Então, a pessoa que vê a caixa caindo de dentro do avião, à medida que a pessoa está andando, a caixa vai descendo. A pessoa está andando, o avião está andando e a caixa está descendo. Com isso aí, essa pessoa que está dentro do avião, ela vê uma trajetória retilínea. Ela vê a caixa caindo em linha reta. Enquanto a pessoa aqui no solo vê a trajetória curvilínea ou parabólica. Então, há uma diferença de trajetória quando ela é vista por um observador fora do avião ou quando o observador está dentro do avião. Então, isso é uma coisa bem importante a se considerar. Outra coisa que a gente viu também que é muito importante é a velocidade relativa. A velocidade relativa é a velocidade em relação a um referencial qualquer. Então, a gente chegou a falar de velocidade relativa, né? E quando a gente falou de velocidade relativa, a gente inclusive analisou o movimento de... Vamos lembrar do movimento do barquinho, né? Eu tinha um barquinho navegando, né? Vamos imaginar que essa água esteja parada, tá? O barquinho está navegando. Imagina que tem outro aqui parado. Então, se esse barquinho está subindo esse rio e eu quero do referencial do barco, o que eu vejo do referencial do barco sou eu parada e, na verdade, eu vejo outro barquinho se aproximando de mim. Então, eu vejo que é ele que se aproxima de mim e não eu me aproximando dele, porque em relação a mim mesma, eu me vejo em repouso. Se eu estou dentro desse barco, para mim esse barco está em repouso. Então, mesmo que esse barco seja com velocidade zero em relação à Terra, né? Ele está com velocidade zero, do meu referencial, eu vejo, na verdade, tudo se aproximando de mim, a margem se movimentando na minha direção e mesmo esse barquinho está parado, né, em relação ao solo, mas na verdade eu vejo ele se aproximando de mim. Então, tomar muito cuidado com essas velocidades relativas. Bom, sobre velocidade relativa também, a gente tem os casos, por exemplo, de... Imagina que você tem um ônibus, né? E dentro desse ônibus você tem um observador, é uma pessoa que está lá parada, sentada em relação ao ônibus, e tem uma outra pessoa em pé, que ela se movimenta para a esquerda, no mesmo sentido que o ônibus se movimenta, ela se movimenta para a esquerda com a velocidade de 5 km por hora, enquanto esse ônibus está em relação à pista, à rua aqui, né? Ele está numa velocidade de 60 km por hora. Então, em relação à rua, o ônibus está a 60 km por hora, mas essa pessoa que se move para a esquerda, enquanto o ônibus movimenta 60 km em uma hora, essa pessoa movimenta mais 5. Então, em relação à pista, essa pessoa, na verdade, está a 65 km por hora. Para dificultar um pouquinho, imagina que aqui você tem um carro, tá? E esse carro, ele está com uma velocidade constante de 80 km por hora. Então, esse carro eu vou chamar de C, essa pessoa de B. E o ônibus vou chamar de O. Qual seria, então, a velocidade do passageiro B
em relação ao carro. Então, em relação ao carro, se eles estão se movimentando em sentidos opostos, então o B, ele se movimenta para a esquerda 65 km a cada hora, isso em relação ao chão, e esse aqui se movimenta para a direita 80 km a cada hora. Então, você pode imaginar que eles estão se aproximando à soma das duas velocidades. Então, 65 mais 80 km por hora, né? Então, quando eles estão em sentidos opostos, a gente gosta de falar que, na verdade, é porque uma dessas velocidades é negativa. Vamos considerar aqui, no caso, a velocidade de C negativa. Então, é como se eu estivesse fazendo a subtração. 65 menos 80, que vai dar 65 mais 80, né? Aí, 145 km por hora seria a velocidade que o passageiro B vê o carro se aproximando dele, tá? Então, a soma das duas velocidades. E se eu tiver um carro que se move no mesmo sentido